Se você não sabe o que é uma contratação demo, vem comigo nesse vídeo. Eu vou explicar direitinho para você e a importância desses contratos para a administração pública. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o famoso contrato demo. O contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, ele traz uma série de diferenças em relação às contratações de outros objetos. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é como é que eu caracterizo um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Isso está previsto na Instrução Normativa 05 de 2017 do Governo Federal e também na própria Lei 14.133. Então, primeiro ponto, como eu vou definir se o serviço será com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra? Vamos lembrar do planejamento? Dentro do planejamento da contratação na fase preparatória, a primeira etapa é constituída pelo ETP, o Estudo Técnico Preliminar. É no ETP que nós vamos estudar a real necessidade de abastecimento da administração pública e definir qual será a solução a ser contratada. E é nesse momento, quando eu defino que eu vou contratar um serviço, é que eu tenho que verificar se esse serviço será com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra. O que é então o contrato demo ou serviço demo, serviço com dedicação exclusiva de mão de obra? É um serviço que ele possui três características. A primeira característica, a empresa que será contratada pela administração pública, ela, em regra, vai disponibilizar os profissionais dela nas dependências daquele órgão público para executarem suas tarefas. Então, essa é a primeira característica, o primeiro requisito. Segundo requisito, essa empresa não pode compartilhar esses profissionais simultaneamente com outros contratos. E é por isso que nós chamamos de dedicação exclusiva. Ou seja, se um determinado profissional tem uma carga horária de 40 horas semanais, essas 40 horas semanais ele vai trabalhar exclusivamente para aquele contrato com aquele órgão público. E qual é o terceiro requisito? Essa empresa que será contratada pela administração, ela vai possibilitar que a administração pública faça toda a fiscalização, tanto da mão de obra quanto dos materiais alocados na prestação de serviços. Então, toda vez que no planejamento você chegar à conclusão que o serviço terá esses três requisitos, esse serviço será enquadrado como serviço demo, dedicação exclusiva de mão de obra. Mas, Eduardo, por que é que eu preciso fazer essa diferenciação? Porque o processo será conduzido de forma completamente diferente dos demais serviços contratados pela administração pública. A começar pelo seguinte: haverá uma relação trabalhista, ou seja, quando o órgão público contrata uma empresa com serviço demo, essa empresa vai contratar profissionais para disponibilizar nas dependências do órgão público. Haverá uma relação de subordinação trabalhista entre a empresa e os profissionais. E essa relação trabalhista ela é regida pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, nós temos regras trabalhistas expressadas nos documentos coletivos. E nas contratações públicas, principalmente, nós utilizamos a Convenção Coletiva de Trabalho, CCT. O que é uma CCT? É uma convenção, é um acordo celebrado, formalizado entre duas partes. O Sindicato dos Empregadores, conhecido como Sindicato Patronal, e o Sindicato dos Trabalhadores, que é o Sindicato dos Empregados. Então, essa CCT ela tem uma data base. O que significa a data base da CCT? Todo ano, naquela mesma data, teremos uma nova CCT trazendo reajustes salariais, reajustes de benefícios, determinadas regras trabalhistas que vão reger essa relação de subordinação trabalhista entre as partes. Então, um ponto fundamental: quando dentro do ETP a administração pública verifica que a solução será a contratação de um serviço demo, esse órgão público, para poder fazer o planejamento,
ele precisará escolher uma CCT do local onde será executado o serviço e que abranja aquelas categorias profissionais. Então, fundamental, princípio da territorialidade. A CCT precisa abranger aquele local, aquele município no qual vai ser executado o serviço, além, obviamente, de abranger as categorias profissionais que executarão o serviço. Mas vem outra coisa muito importante aí. Essa CCT, que será utilizada como parâmetro, como referência para o planejamento da administração pública, é chamada de CCT paradigma, porque a administração pública não pode obrigar as empresas a utilizarem essa mesma CCT, porque a CLT traz que o enquadramento sindical das empresas é feito pela sua própria atividade preponderante, ou seja, a atividade que naquele momento aquela empresa tem mais profissionais registrados trabalhando. Então, a lógica da contratação é: a administração pública define que será um serviço demo, planeja essa contratação com base em uma determinada CCT do local onde será executado o objeto, CCT essa chamada de paradigma, e as empresas poderão participar do processo licitatório com as suas respectivas CCTs, que inclusive podem ser diferentes da CCT paradigma apresentada pela administração. No que tange à proposta comercial, nós temos uma novidade aí nas contratações demo: a planilha de custos e formação de preços, cujo modelo está no anexo 7D da Instrução Normativa 05 de 2017. Planilha essa que é um grande desafio tanto para a administração pública quanto para as empresas diante da sua complexidade, mas que permite a todos conhecerem exatamente todos os custos da contratação, desde o salário do profissional, passando pelos adicionais, pelos encargos. Então, toda vez que a administração pública vai contratar um serviço demo, ela precisa exigir que a empresa licitante apresente uma planilha dessa preenchida para cada categoria profissional. E o preenchimento deve ser feito com base na CCT da atividade preponderante daquela empresa no local de execução do serviço. E para finalizar, contratada a empresa, a fiscalização desse contrato é muito importante. Não só a fiscalização técnica, na qual nós teremos ali o fiscal técnico verificando se de fato a empresa está cumprindo com todos os aspectos técnicos da contratação e entregando os resultados, mas também nós precisamos de um fiscal administrativo, justamente para a administração pública verificar todo o pagamento dos encargos desses profissionais. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Se você ainda tem muita dúvida sobre contratação demo, pode colocar aqui embaixo. Eu leio todas as colocações e eu respondo. Até!